Olá, tudo bem? Mais uma vez nos encontramos nesse canal para partilhar os nossos conhecimentos, as nossas histórias, as nossas leituras, poesias, músicas e tudo que possa acrescentar a cultura à nossa vida. Então hoje eu trago para vocês aqui no nosso momento de contos africanos, eu trago essa coleção, chama Africanidades, que conta toda a relação do povo africano com o povo brasileiro, né? Toda essa mistura, toda a história, tudo o que aconteceu. Então, em partes, vamos fazer essa contagem, essa leitura dos livros. Hoje, eu vou ler para vocês a história dos africanos no Brasil. Bom, vamos lá. Olá, amigos! Quero convidá-los para fazer uma viagem comigo. Arrume as malas. Vamos viajar no tempo e descobrir como aconteceu a chegada dos africanos no nosso país. Logo após o descobrimento do Brasil, que foi em 1500, os portugueses fizeram dos índios os primeiros trabalhadores da terra recém-descoberta. Então, os primeiros escravizados. Os índios também foram escravizados pelos portugueses no solo brasileiro, tá? Logo após a descoberta. Porque todos nós sabemos que o Brasil já era habitado, não foi bem uma descoberta, foi uma invasão, né? O Brasil já era habitado pelos povos indígenas, e aí os portugueses com as suas caravelas chegaram aqui no Brasil e tomaram posse do espaço, né? Por quê? Porque eles tinham armas, eles tinham poder, eles tinham riquezas desconhecidas pelos índios. E aí, de forma brutal, eles foram dominados e escravizados, né? Então, eles vieram aqui fazer esse tipo de situação que aí a gente vai entendendo no decorrer do tempo. Os índios trabalharam no corte do pau-brasil, que era vendido como mercadoria na Europa, por preços bem elevados em troca de artefatos. Olha lá o trabalho deles. Quando os portugueses quiseram escravizar os índios para que eles trabalhassem no plantio e na colheita da cana-de-açúcar, ocorreram revoltas e guerras. Com isso, alguns grupos, como os tupinambás, foram exterminados e outros fugiram para o interior, repleto de florestas fechadas e de difícil acesso naquela época. Então, olha, quem gostaria de trabalhar de forma obrigada? Dentro do seu espaço, dentro da sua casa, né? Chegando pessoas de fora e obrigando você a fazer coisas que não é da sua cultura, não é do seu gosto, né? Não é do seu desejo. Então, os índios, de certa forma, eles tiveram as suas revoltas e com razão, porque eles não aceitaram a imposição das coisas como chegaram aqui. E aí muitos sofreram, muitos morreram, muitos fugiram, né? E os portugueses que chegaram aqui no Brasil dependiam muito dos índios. Por quê? Porque eles desconheciam essa terra nova, cheia de floresta, de matas, de animais diferentes, de coisas diferentes, encantadora aos olhos, mas um pouco difícil de compreender, porque era uma terra nova para eles. Então, vamos continuar a leitura. A solução encontrada pelos portugueses foi trazer os africanos para escravizá-los. Os primeiros grandes grupos de africanos chegaram à colônia por volta do século XVI, quando foi iniciado oficialmente o tráfico de escravos para o Brasil. Então, eles foram buscar os escravos na África. Já existia escravidão em outros países que já tinham sido descobertos, que já tinham uma funcionalidade. Então, o Brasil não foi o lugar que escravizou. O Brasil ele foi uma extensão dessa escravidão, porque os povos africanos já estavam vivendo uma escravidão. Eles já eram escravos de várias situações, como outros povos também. E aí eles foram trazidos à força para o Brasil para ser mão de obra
e uma terra desconhecida que precisava ser desbravada pelos portugueses para dali tirar suas riquezas e transformar em um império. A África é um imenso continente com vários países e alguns deles foram usados como ponto de partida por traficantes de escravos. Criou-se assim uma rota entre aquele continente e a África do Sul. Olha aqui, ó, o mapinha. Depois vocês podem pesquisar na internet para vocês conhecerem melhor esse continente, tá bom? Os africanos que vieram para o Brasil no período da escravidão faziam parte de 3 grandes etnias. Eram os povos de língua iorubá, os de língua banto e os denominados sudaneses. Os iorubás eram os povos dos atuais países da Nigéria, Costa do Marfim, Benin, Togo e Gana. Os sudaneses eram os povos dos atuais países de Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Serra Leoa, Mali e Burkina Faso. E os bantus eram os povos dos atuais países de Camarões, Gabão, República Popular do Congo, República Democrática do Congo, Zâmbia, Zimbabue, Namíbia, Moçambique e África do Sul. Então foram esses países, esses povos dessas localidades da África que foram escravizados para o Brasil. A população brasileira, que possui tanta descendência africana, está vinculada a ancestrais que nasceram dessas 3 etnias, principalmente na Bahia, em Pernambuco, no Maranhão, na Paraíba, no Rio de Janeiro e no norte de Minas Gerais. Embora em outros locais do país a presença africana também tenha sido marcante. Sabia que você pode ser descendente desses primeiros africanos que vieram para o Brasil? E aí a gente tem esses pontos de chegada, essas cidades, esses estados que a gente falou aqui na história que conta o livro, foram lugares de chegada desses povos. E aí que tem grande proporção dos africanos, dos negros que chegaram aqui no Brasil escravizados. E aí se misturaram com os índios, com os brancos portugueses e outros países, outras etnias que aqui começaram a chegar pelas influências das relações sociais e entre países. Então, gerando assim essa população brasileira. Por isso é que a gente sempre fala que a gente tem um sangue africano, porque a nossa relação é muito forte com os povos que aqui adentraram pela escravidão. Então ficamos por aqui hoje. Em breve voltarei para a gente continuar a nossa leitura da história, discutindo um pouco, entendendo um pouco mais cada situação, certo? Até mais e bons estudos para vocês.